Olá, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós estamos no município de Nova Iguaçu, na Universidade Federal Rural do campus de Nova Iguaçu. E daqui a pouco nós vamos estar entrevistando a professora Sônia Rabelo. Ela é especialista em patrimônio cultural das cidades, elaborou junto com a sua equipe o Estatuto das Cidades de 2001 e também é professora para treinamento de técnicos de urbanismo na América Latina. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e primeiramente eu quero agradecer a professora Sônia Rabelo pela gentileza, de conceder essa entrevista aqui na Universidade Rural e também é importante porque o papel do programa Municípios em Ação é informar. E eu queria que a senhora pudesse falar hoje o objetivo dessa sua conferência aqui na Universidade Rural. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Renato. É um prazer muito grande fazer parte desse programa, que é um programa basicamente informativo para a população, que é importantíssimo falar sobre os municípios e a população se envolver nas questões municipais, porque, afinal de contas, é onde a população mora, né? A gente está aqui a convite no programa de pós-graduação de conservação, do curso de arquitetura, conservação de patrimônio, e nós vamos abrir hoje os trabalhos do programa de pós-graduação, falando da relação que tem entre os instrumentos do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001 que procurou regular a questão, os princípios, as diretrizes do planejamento das cidades, com a questão de preservação do patrimônio imobiliário das cidades, que todo mundo fica ali, desenvolve um suposto conflito entre o crescimento das cidades, que as pessoas pensam que necessariamente se dá em função da demolição do que já existe, né, e a conservação daquilo que já está construído, que é fruto do trabalho, não só do dono daquele imóvel, mas de toda a população da cidade, né, que vive, tem aquela memória daquele patrimônio construído. Agora, professora Sônia, na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares, é muito valorizado a questão do patrimônio histórico, porque é uma grande ferramenta para atrair o turismo, né? Uhum. O que está faltando no Brasil para que pudesse alavancar, em que os governantes pudessem ter essa visão? Está faltando o que você faz, informação e conhecimento, né? Por acaso, hoje, vendo uma reportagem sobre o nosso presidente lá nos Estados Unidos, a coisa que chamou a atenção e que os repórteres estavam falando é de que ele estava sendo hospedado oficialmente numa casa, num imóvel de 1824. Então, as pessoas acham que nos Estados Unidos, né, tem uma visão que é só edifício explodindo no céu, tal, e a importância da reportagem de que recebeu os chefes de Estado, porque ali se recebe naturalmente os chefes de Estado de todo mundo. Margaret Thatcher se hospedou lá, o Lula se hospedou lá, reis, rainhas se hospedaram lá, e a casa é uma casa de 1824 que o governo americano comprou para hospedar os chefes de Estado de todo o mundo. Então, não construíram nada novo. Eles reformaram uma coisa do século XIX, do começo do século XIX, para acentuar a importância, né, da hospedagem, alguma coisa tradicional dos Estados Unidos. Já foi uma grande visão, né, principalmente uma grande potência, mostrando, né, a importância da valorização do patrimônio. Porque, na verdade, as pessoas, nós vivemos de símbolos, né? Do que a gente vê na aparência, né? Quando você quer mostrar, por exemplo, de onde você veio, você mostra o retrato do seu pai, da sua mãe,
E aí, se tiver também, você olha aqui, esse aqui é meu avô, minha avó, né? E se você tivesse, esses aqui são os meus bisavós, é como que você estivesse mostrando a si mesmo, né? Então, a mesma coisa nas cidades. Se as cidades não mostram as suas origens, da sua história, né, ela perde a identidade. Tanto faz as cidades no mundo, são todas iguais, se elas vão se demolindo e construindo tudo num padrão só. Tanto faz, você está aqui ou lá, você já não se identifica mais no local que te pertence. Agora, professora Sônia, muitas das vezes os governantes, uma falta até de informação, eles acham que toda vez que você vai cuidar sobre patrimônio histórico, isso requer muita despesa, muito dinheiro. Isso fica como se fosse um móvel velho que você não fosse usar. Qual seria a alternativa para poder mudar esse conceito? Olha, exatamente uma das alternativas o que nós vamos falar hoje na nossa aula inaugural aqui do curso, né? Que o Estatuto da Cidade já previu os instrumentos, por exemplo, conjuntos de outorga onerosa do direito de construir e de transferência do direito de construir. Porque, na verdade, e você tem toda a razão, Renata, porque, às vezes, numa mesma cidade, um dono de um imóvel pode construir nas alturas de graça e, em função disso, o imóvel dele vai valer uma fortuna. Aí, ao lado dele, tem uma casa assim, não, mas essa casa aqui não, essa casa aqui é histórica, você não pode fazer nada e tem que conservar. Então, esse instrumento é um instrumento previsto já na lei federal que permite que você faça um balanceamento. Nem você vai dar desgraça para um ou outro dono de terreno, índices construtivos altos, com esse dinheiro que você vai arrecadar dos índices construtivos altos, que só podem ser construídos porque a comunidade, a sociedade botou lá água, esgoto, tal, porque senão não poderia construir, né? Então, para você construir, a municipalidade vai cobrar um determinado valor para com esse dinheiro, prover não só a conservação do patrimônio, mas também moradia para as pessoas que precisam. Então, e com isso, você vai alcançar o que o Estatuto da Cidade prevê de justa distribuição de ônus e benefícios do processo de urbanização. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando a professora Sônia Rabelo. Ela é especialista na questão do patrimônio cultural das cidades. Nós vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos saber o trabalho que ela faz sobre o treinamento de técnico urbano, e isso previsto para a América Latina. Voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje no município de Nova Iguaçu, na Universidade Federal Rural do campus, né, da UFRJ. E hoje entrevistando a professora Sônia Rabelo. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, acompanhar as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. E você vai estar acompanhando de pertinho essa entrevista. Professora Sônia Rabelo, essa questão, por exemplo, de treinamento a senhora faz o treinamento para técnico em urbanismo na América Latina. Como é que funciona? Na verdade, é um instituto que tem a sede nos Estados Unidos, em Cambridge, ali ao lado de Boston, que tem um programa, que chama-se Lincoln Institute of Land Policy, Instituto Lincoln para Políticas Urbanas, de solo, né, de solo urbano. E esse instituto foi criado por um industrial americano chamado Lincoln, que não é o presidente, né? Essa história é interessante, que criou inúmeras patentes, né, para a indústria nos Estados Unidos, inclusive a de solda elétrica, né? E registrou essas patentes e ficou bastante rico com isso. A mulher dele ficou doente e ele teve que ir para uma outra cidade dos Estados Unidos, que foi Phoenix,
tinha um clima especial, e lá nessa cidade, em Phoenix, ele foi comprando terras, né? E nessa compra de terras, sem fazer nada, só pelo fato de comprar as terras foram subindo de preço, né? Um ótimo negócio. Pois é, aí ele como industrial, ficou muito intrigado e, por incrível que pareça, muito revoltado, porque ele ganhou mais dinheiro comprando terras e não fazendo nada, só pelo fato da terra estar ali. Quer dizer, os outros faziam a cidade crescer e ele ficava ali com a terra parada ali, e a terra ia subindo de preço, né? Que ele criou esse instituto, colocou parte do dinheiro, da herança dele que ele deixou, ele destinou para uma fundação, que é essa fundação americana, que é para estudar por que se ganha mais dinheiro comprando terras, deixando parada, sem fazer nada, do que ele ganhava como inventor de patentes e como industrial. Então, ele deixou muito dinheiro para essa fundação americana, que tem por objetivo estudar, né, e treinar pessoas nos Estados Unidos, na América Latina, até na China, hoje em dia, essa instituição atua, no sentido de que até no ditado americano, né, nenhum almoço é gratuito. Então, se alguém está ganhando muito dinheiro sem fazer nada, é porque alguém está perdendo muita coisa sem fazer nada. E, de modo geral, quando há uma subida de preço da terra, o que se entende é que a sociedade está perdendo. Quer dizer, quando você tem aqui, por exemplo, no município de Nova Iguaçu ou qualquer município da Baixada, terras que começam a subir de preço, significam que uma população um pouco mais pobre, alguma coisa assim, não vai poder ter acesso a essa terra para botar habitação social. O valor que vai ser colocado ali, de apartamentos, de moradias, vão ter que ser para uma camada que possa pagar aquilo. Então, esse Instituto Americano contrata vários professores de vários países, da Argentina, do Brasil, da Colômbia, tal, e tem um grupo de professores internacionais, né, que trabalham em programas específicos. No meu caso, eu dou aula de legislação urbana, né, e ajudo algumas em questões, por exemplo, Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, né, vários países da América Central também, Guatemala, México, né, porque todas as cidades da América Latina, nós ainda temos um problema de um alto preço da terra urbana, altíssimo, mais alto que nos Estados Unidos, relativamente. Quer dizer, relativamente no sentido de que um americano médio consegue comprar algumas coisas em relação ao seu salário, a terra é mais barata do que aqui para os brasileiros. A contrapartida, né? A contrapartida, né? Quer dizer, você com seu salário nos Estados Unidos consegue comprar, enquanto aqui não consegue. E por que não? Se na América Latina tem tanta terra, o que acontece que o preço da terra na América Latina é tão alto e tão mal servido de serviços públicos? E agora, uma coisa que é importante, toda essa engenharia para poder ter uma noção da importância do patrimônio cultural, foi feita a questão do estatuto, né, que a senhora me informou, dentro dos bastidores, foi em 2001. Isso ajudou bastante, pelo menos, a orientação para o governo brasileiro, da importância de ter esse patrimônio, essa retaguarda? Sim, eu acho que o Estatuto da Cidade ele foi muito bom. Na verdade, os municípios têm um papel central, né? E aí, seu programa Municípios em Ação, é fundamental que os municípios assumam com mais concretude e mais responsabilidade o papel de planejamento nas cidades.
E o que antes do Estatuto da Cidade, antes da Constituição de 88, os municípios, cada um fazia do seu jeito. Então, a Constituição de 88 permitiu que a União Federal legislasse sobre o assunto de urbanismo e, digamos que a lei mais central, mais importante que saiu depois da Constituição de 88 foi o Estatuto da Cidade. Agora, o Estatuto da Cidade, 2001, né, tem 18 anos. Né? E, infelizmente, já pegou a maioridade, né? Já pegou a maioridade, mas ainda está meio infantilizado. Né? As pessoas ainda não aprenderam ou não quiseram aprender a usar o Estatuto da Cidade. Tudo leva muito tempo. Renato, quero tomar, por exemplo, a legislação ambiental no Brasil. A legislação ambiental, direito ambiental, a política federal, nacional de preservação do meio ambiente é da década de 80. Né? A lei fundamental é de 1986. E tem muito mais anos. Claro que já pegou, né? Mas mesmo assim temos desastres ambientais, como nós vimos recentemente em Minas Gerais, por falta de relatório de impacto, Brumadinho e outros. Mas já existe a lei, mas há quanto tempo está se batalhando por isso? Há 25 anos, quase 30, com a lei ambiental. Então, e é uma coisa assim, que se não pegar, vai ter desastre mesmo, vai ter desastre climático daqui a pouco. Pessoas vão morrer. Pois é, mas, por exemplo, casando a questão da lei ambiental com a lei de planejamento urbano, a gente vê todos os anos, em várias cidades brasileiras, não é só a questão da moradia, porque está morando em favelas, em comunidade, é deslizamento de terras, pessoas sendo soterradas, pedras caindo, fora o desconforto dessas pessoas morarem em lugares que não são servidos adequadamente de saneamento, de higiene, de transporte, de recolhimento de lixo e, portanto, tem doenças, tem problemas de segurança, são dominados por facções criminosas nesses lugares, porque não sobe transporte coletivo, as ruas não são abertas, é fácil de esconder. Né? Então, a questão da moradia, da submoradia nas favelas, né, é uma questão de planejamento urbano que não foi implementado. Né? Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando a professora Sônia Rabelo, ela que é especialista em patrimônio cultural das cidades. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Ou então você mandar, né? Poxa, eu queria que a programação pudesse chegar até dentro do meu município. É só você entrar no blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br, sem ser cedilha. Professora Sônia Rabelo, a importância de toda essa formação do qual a senhora ministra as aulas, né, de orientação, ela deveria ser uma obrigação para que todas as prefeituras, o governo do estado, pudessem fazer o dever de casa, né? Porque todo ano que entra, todos esses problemas, nós vimos aí no início agora de janeiro, o problema de quase perder o Museu Nacional, que foi uma fatalidade, e tantos anos, quase 200 anos, como é que você não tem um sistema que pudesse fazer um planejamento ou então fazer uma medida preventiva para que não pudesse ocorrer isso? E fora isso, a questão da questão ambiental, que a senhora falou, de Mariana, de Brumadinho, de outros, qual o conselho que a senhora daria para quem está nos assistindo, os municípios, os gestores públicos, para poder melhorar uma maneira de fazer um planejamento para que amanhã mais tarde ele não fosse defenestrado da vida pública? Bom,
Primeiro, eu acho essencial a formação de técnicos nos municípios, né? Infelizmente, não digo todos, né, mas os agentes eleitos, digamos assim, os políticos eleitos, que fazem um grande esforço para serem eleitos, tal. Eu acho que o esforço que essas pessoas fazem leva a muitos dirigentes a crer que agora tudo vai ser novo, né? E nós sabemos muito bem, né, que não se planeja, não se estrutura uma cidade, que as cidades não são uma justaposição de ações individuais, né? A cidade é um complexo de coisas, né? Por exemplo, se você quer fazer um banheiro na sua casa, ou quer fazer uma casinha, né, você tem que minimamente desenhar onde vai ser o banheiro, onde vai ser a cozinha. Planejamento, né? Para fazer uma casinha, sala, quarto, sala, quarto, banheiro e cozinha. Se você não desenha, e não é só desenhar onde que você vai botar a sala, o quarto, o banheiro e a cozinha, você tem que botar as medidas, porque senão você se engana ali no olho, você vai fazer um banheiro desse tamanhozinho que na hora que você for botar a pia, ela não cabe, né? Se for botar a cozinha, assim, não, você botou lá a bancada da pia, mas botou a geladeira e não coube o fogão. Então você tem que... Para fazer uma casinha pequenininha, você tem que desenhar. Você tem que saber as medidas. Você tem que saber como é que você vai botar os tijolos e os alicerces para poder segurar o telhado. Mas aí você também tem que saber como é que você vai puxar a elétrica. Você tem que saber como é que você vai botar a caixa d'água e descer a água. Isso para uma casinha de sala, quarto, banheiro e cozinha. Se for fazer um prédio, então, aí que você tem que planejar como vão ser as ligações, isso, aquilo. E aí, se o prédio assim, for 4 andares, 10 andares, tem que ter elevador, aí que tem que planejar como é que vai subir a água, tal, isso e aquilo, tal. E aí você vai levar no seu planejamento quanto? Para fazer um prédiozinho? 1 ano e meio, 2, tem que fazer o planejamento financeiro. Tal. E as cidades? A gente está pensando que a gente vai, de repente, ter uma cidade que o ônibus passe aqui, o outro pegue ali, que pegue o trem ali, sem planejar? Os impactos, né? Como? Como é que... Você tem que planejar para saber onde vai morar um grupo de pessoas, onde você vai ter o comércio, onde você vai colocar as árvores para aquele negócio não ficar escaldante na sua cabeça, botando as árvores, qual o tamanho da calçada, para as pessoas poderem saltar do ônibus e ter uma calçada para onde andar até a sua casa ou para pegar outro ônibus. A cidade precisa de planejamento. Se num prédio você precisa 2 anos para planejar, nas cidades você precisa estar em constante planejamento daquele complexo de coisas e pessoas durante 20 anos, em constante planejamento. E, infelizmente, Renato, os dirigentes, cada um que entra, acha que tem que meter a mão na cidade. Assim, não, mas eu acho que... Vou dar uma licencinha aqui, eu acho que eu vou fazer um trequinho ali na cidade. Não, isso é um planejamento de todos. O dirigente tem que saber disso, tem que se sensibilizar. Já tem leis, mas essas leis são frequentemente burladas. Então, esse curso, ou vários cursos nas universidades, eles visam formar as pessoas. E enquanto a sociedade não tiver consciência para exigir dos governantes, porque os governantes não vão cair do céu com esse espírito generoso, não. É nós que temos que saber que isso é essencial, senão nossas cidades vão continuar caindo, nossos museus queimando, as casas deslizando dos morros, se não tiver planejamento. Então, nós temos que exigir o planejamento e também temos que cada grupo social, que às vezes fala assim, o meu primeiro planejo deles.
Né? Na hora de atingir o dedo, não, mas aqui, não. Quem sabe eu dou uma enganadazinha na lei. Né? Então, eu acho que esse curso serve para uma tomada de posição da sociedade. Então, hoje, a sua conferência aqui na Universidade Rural da UFRJ Nova Iguaçu vai ser um balanço geral para que as pessoas que vão estar presentes tenham a noção da importância da responsabilidade, não é isso? Exatamente. Tem uma noção básica, inicial, talvez acender uma chama, porque, evidentemente, os poucos minutos, a hora que a gente vai ter aí para falar, é só para estimular, dizer, olha, isso existe e está na mão de vocês, jovens, aprofundar, tomar em frente, não desistir, porque o caminho do planejamento é longo. Professora Sônia Rabelo, quero agradecer a sua participação aqui no programa Municípios em Ação. Foi uma aula que a senhora deu até pela questão da própria importância do programa, né, que é diretamente ligado aos municípios. Eu queria que a senhora pudesse fazer as suas considerações finais e quem está nos assistindo, poxa, eu queria uma orientação dela no meu município, queria que a senhora pudesse dar um telefone, um e-mail para entrar em contato. Eu que agradeço, eu acho que com esse programa que tem um canal televisivo que é de massa, assim, é fundamental para a multiplicação dessa ação coletiva da sociedade em buscar esse caminho. Mesmo aqueles agentes que não tenham diretamente um trabalho com planejamento, eles podem saber e exigir dos dirigentes, do vereador da cidade que faz as leis, não deixar o vereador ficar, às vezes, com falácia. O vereador é fundamental nas cidades, porque é ele que faz as leis de planejamento urbano. Então, esse cuidado, todo cidadão vota um vereador. E atenção, hein? Porque daqui a 1 ano e meio tem eleições para os dirigentes, chefes do executivo, prefeitos e vereadores. Então, é da maior importância. Né? E eu quero deixar aqui, eu tenho um site que eu escrevo sobre questões de município, de planejamento e de conservação, que é o www.soniarabelo.com.br, Sônia Rabelo com 2 L's.com.br. E nesse site tem lá o meu e-mail, né? Pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. E eu quero agradecer a você, Renato, e ao programa, parabenizar, porque realmente vocês estão ali na frente da condução dessa melhoria do bem-estar coletivo das cidades. Tá, ok, eu que agradeço aí a sua participação. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar a conferência da professora Sônia Rabelo na Universidade Federal aqui do Polo de Nova Iguaçu. Tenham todos aí um bom final de semana, um abraço, até lá. Tchau.